Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, estarei junto com vocês nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos aí para essa nossa aula? Olha só, na aula de número 23 é a nossa aula de revisão, a oportunidade de revisitarmos aí todos os conteúdos trabalhados ao longo da unidade. Vamos desfrutar dessa revisão e aprender muito mais ao longo dela. Vamos lá? E nós iniciamos nossa aula relembrando, né, sobre os jogos eletrônicos. Para essa geração que já nasceu em meio ao mundo tecnológico, né, os jogos eletrônicos é algo que fascina e hoje está na palma das nossas mãos. Nós vamos iniciar essa jornada relembrando sobre os Exergames, né, ou jogos que são jogos eletrônicos que combinam atividade física e interação digital. Eles têm ganhado muita popularidade aí devido aos seus múltiplos benefícios para a saúde física e mental. São muito mais do que joguinhos que distraem, mas trabalham capacidades físicas que nós vamos relembrar ao longo dessa aula. Os jogos como Just Dance, FIFA, Minecraft, Stop e Pokémon Go, eles exemplificam aí as abordagens e vantagens que os Exergames podem proporcionar. E a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre eles. Vamos iniciar relembrando aí sobre o Just Dance, que é um jogo que o título traz ali para a gente, né? Dançando em direção à saúde. O Just Dance ele é um jogo que utiliza um sensor de movimento para você copiar ali os movimentos dados, né? Ditados por um avatar. E é um jogo que combina a atividade física, né, a prática da atividade física através da dança. E os benefícios do Just Dance, eles incluem aí, esses que aparecem para a gente aqui, olha, a melhora cardiovascular, tendo em vista que a dança é uma forma eficaz de exercício aeróbico e promove a saúde do coração, aumentando a resistência. Ele também ajuda na coordenação motora e equilíbrio, tendo em vista que a necessidade de seguir os movimentos na tela ajuda a melhorar ali a coordenação motora e o equilíbrio. Isso porque muitos movimentos eles são espelhados, né? Eu preciso fazer da mesma forma que o bonequinho aparece ali embaixo, me dando ali a direção do movimento. Eles também auxiliam na socialização e diversão, isso porque jogar em grupos pode aumentar a interação social, promover a diversão e reduzir o estresse. Outro ponto é que eles conectam ali via internet, né, com pessoas de vários locais do mundo. Outro benefício, olha só, já aparece aqui para a gente o benefício número 4. Temos mais? Não, perdão. Vamos ter a oportunidade de ver esses benefícios na prática nesse vídeo que aparece para vocês agora. E nesses jogos, a perfeição do movimento nem chama tanto atenção. Você participar, você praticar é o que mais importa, tá bom? Outro exemplo dessa conexão virtual são os jogos aí de FIFA, né? Que é a prática virtual do futebol, que é um jogo de simulação de futebol que pode não exigir atividade física intensa como o Just Dance, mas ele oferece outros tipos de benefícios. Olha só, já aparece para a gente aqui a estratégia e o planejamento. Tendo em vista que você precisa trabalhar esses aspectos, né, a estratégia e o planejamento, e isso estimula o pensamento crítico e a tomada de decisões rápidas, perfeito? A gente vai ter também como benefício a coordenação olho e mão, tendo em vista que você vai precisar coordenar a mão sem olhar para o que você está comandando aqui no controle, né, e visualizando todo o desenho do jogo que aparece lá no telão. A gente vai ter também a conexão social. Isso porque competir com amigos ou jogadores online fortalece os laços sociais e pode melhorar a comunicação, como o vídeo mostra para a gente. Percebam, olha só, a gente vai ter a disputa ali do jogo, aqueles lances, tudo controlado aqui pelo controle que está nas mãos, sem estar olhando para o controle, uma vez que você vai precisar olhar para a tela. Perfeito? Vamos continuar aprofundando o conhecimento? Vamos lá. No Minecraft, outra possibilidade de jogo desse mundo tecnológico, né?
possibilidade de criação e colaboração. Isso porque o Minecraft é um jogo de construção e aventura que permite aos jogadores explorarem, criarem mundos virtuais com blocos, né? E os benefícios do Minecraft são muitos também. A criatividade e a liberdade de construção, que vai estimular essa capacidade criativa e de inovação, tá bom? Um pouco mais, olha só, a resolução de problemas, tendo em vista que enfrentar os desafios e os enigmas que aparecem ali dentro do jogo promove a habilidade de resolução de problemas reais aqui fora da tela. A colaboração, jogar em modo multijogador com outras pessoas, incentiva a colaboração e o trabalho em equipe. E é um aspecto que a gente leva para além das telas, como a gente consegue observar, por exemplo, na imagem que aparece para a gente agora, olha só. Vejam o mundo aí, o avatar, que já vai construir ali os seus objetos, né, dando cara para o ambiente, perfeito? Isso aprimorado e desenvolvendo todos os benefícios que citei para vocês. A gente tem também outros jogos que vão além desse universo tecnológico, que podem ser mais tradicionais, jogados ali com o papel e a caneta na mão. A gente vai conhecer agora. Um desses jogos é o Stop, né? É o exercício mental e raciocínio rápido. O Stop ele é um jogo que desafia os jogadores a listar palavras que começam com uma letra e exemplifica, uma letra específica dentro de várias categorias, e seus benefícios incluem, olha só, a agilidade mental, isso porque a necessidade de pensar rapidamente e listar palavras estimula essa agilidade mental. O vocabulário, nós percebemos essa característica quando esse jogo ajuda a expandir o vocabulário e melhorar as habilidades linguísticas. Outro ponto, a concentração, tendo em vista que a exigência e o foco durante o jogo melhora ali a capacidade de concentração. E aí a gente tem também um visual aí do nosso Stop. Olá, estudantes! Stop é um jogo de conhecimentos gerais muito popular no Brasil. Também conhecido como a dedanha, a dedonha ou abecedário, o game consiste em acertar o máximo de palavras que comecem com determinada letra no menor tempo possível. O jogo se popularizou no lápis e papel, mas hoje é possível jogar através da internet com amigos. Antes de começar a jogar, é importante definir quem serão os jogadores. Para o modo online do jogo Stop, é possível escolher entre jogar apenas com o sistema ou com outras pessoas. Assim como no papel, reunir vários amigos para jogar pode ser muito mais divertido. Como eu disse anteriormente, o jogo consiste em acertar o máximo de palavras que comecem com determinada letra no menor tempo possível. Para isso, a versão online do jogo irá sortear uma letra do alfabeto e cada um dos participantes deve preencher as categorias pré-definidas. Algumas das categorias mais populares são nome, objeto, esporte, cor, verbo, cidade, país, profissão, fruta, animal e etc. No final da rodada, quando os jogadores já tiverem preenchido todas as categorias, devemos fazer uma somatória de pontos. Assim, quando todas as rodadas forem finalizadas, teremos o resultado de quem é o vencedor. Muito bom, e esse aí é o Stop, já fica aí como dica para quem quiser experimentar, praticar e, claro, desfrutar de todos esses benefícios. Nós temos também desse universo tecnológico o Pokémon Go, que é um jogo que explora o mundo real. O Pokémon Go ele é um jogo de realidade aumentada que incentiva os jogadores a explorarem o mundo real e capturar algumas criaturinhas virtuais chamadas de Pokémon. E aí, dentre os benefícios que a gente pode citar do Pokémon Go, é que ele ajuda a promover a atividade física. Ele, ao incentivar ali os jogadores a caminhar e explorar os ambientes externos. Um pouco mais, olha só, ele motiva a exploração de novas áreas e pontos de interesse dentro da vida real. Além disso, a gente vai ter aí a motivação, ele vai promover a interação social e formação de comunidades. Isso é aspecto aí da socialização.
A gente vai ter também eventos e batalhas em grupos, tá bom? Para a gente ter um visual melhor do Pokémon GO, vou mostrar para vocês aí um mapa aí maravilhoso que eu preparei. Imagina você num ambiente virtual, mas caminhando no mundo real, tentando encontrar aí essas criaturinhas, como a próxima imagem já mostra para a gente, olha só. E em certos pontos específicos você vai tentar encontrar os Pokémons e de repente você encontra. Você vai ter os benefícios de estar caminhando, de estar socializando e muitos outros benefícios. Benefícios esses que aparecem na cartela para a gente agora. Olha só, alguns benefícios dos jogos eletrônicos. A gente vai ter aí o exercício aeróbico, os benefícios físicos primeiro. A gente vai ter o exercício aeróbico, a coordenação motor e equilíbrio, a saúde cardiovascular e atividade física geral. Benefícios cognitivos. A gente vai ter a estratégia de planejamento, resolução de problemas, agilidade mental, criatividade e inovação e a coordenação olho e mão. Os benefícios sociais, a gente vai ter aí a interação social, a colaboração e trabalho em equipe e, claro, a comunicação. Por fim, os benefícios emocionais. Quando a gente faz uso desses jogos, nós temos aí uma redução do estresse, a diversão e entretenimento e também o foco e a concentração. São parte aí dos benefícios emocionais relacionados à prática dos jogos eletrônicos, tá bom? Vamos agora adentrar outro assunto que nós trabalhamos nas nossas aulas, são os jogos de contexto comunitário e regional. Esses jogos eles são parte do patrimônio histórico e cultural de determinados grupos, né, sendo transmitidos aí de gerações para gerações. Eles possuem materiais e regras flexíveis e muitas vezes não exigem recursos muito caros ou industrializados para a sua experimentação. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer alguns, né, um pouco mais sobre eles. Olha, eles podem apresentar regras e características distintas conforme o grupo ou a localidade onde eles são praticados. A gente conheceu alguns nas nossas aulas e a gente começa relembrando sobre o Taco Ball. Tem uma teoria, né, que diz que o jogo foi criado por jangadeiros no Brasil no século XVIII e tem uma outra de que ele era praticado por ingleses da Companhia das Índias Ocidentais, tá? E eles jogavam ali com tacos nos porões dos navios durante as viagens de travessia dos oceanos, tentando simular um jogo de cricket ou de beisebol. Acho que o mais aproximado é o cricket. Não se tem a origem certa desse jogo, mas ele é muito famoso e muito popular no nosso Brasil. E aí você pode, de repente, estar se perguntando o que nós precisamos para jogar aí o Taco Ball. Já respondo essa pergunta para vocês. Olha, para jogar o Taco Ball a gente precisa de 2 tacos de madeira, que pode ser até mesmo um cabo de vassouras, 2 alvos, né, que podem ser aí garrafa PET ou latas que vão ficar no chão, como esses pauzinhos aqui fixados, né? Esse aqui a gente tem um instrumento do cricket, mas nas adaptações para o Taco Ball a gente usa qualquer objeto que possa ser colocado ali no chão. Uma bola pequena de borracha ou de tênis, né, ou ainda uma bola de meia e 2 duplas. A gente vai precisar também do terreno, ele deve ser amplo e uma superfície reta, isso porque jogar numa ladeira, por exemplo, não vai ser legal. O objetivo do jogo, o objetivo principal é rebater a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que durante o tempo em que o adversário corre atrás dessa bola, isso faz parte da dinâmica do jogo, né? A dupla que rebateu, ela deve cruzar ali os tacos no centro do campo, fazendo assim o ponto cada vez que eles cruzam. E aí, dependendo de como eles fecharem as regras, vai ter uma contagem para finalizar ali, por exemplo, 100 pontos. Eles vão ter que tocar de 10 em 10 ali, 10 vezes o taco até fechar os 100 pontos, e aí cruza lá no meio e acabou o jogo, tá bom? A dupla que fizer essa pontuação mais rápido vai vencer. A gente viu também um outro jogo, que é esse que já aparece para vocês aí, a Barra Bandeira. Embora nós não joguemos muito com a bandeira, né, a gente joga com outros objetos, mas o nome Barra Bandeira, e a imagem já traz aí para a gente a referência, a gente vai relembrar um pouquinho dele. Olha só, a Barra Bandeira é um jogo tradicional, geralmente exercido por crianças ou às vezes por adultos também. Em alguns estados do Brasil, o jogo recebe outros nomes, tá? Pode mudar de lugar para lugar. Ele também é chamado de bandeirinha, de pique-bandeira,
bandeirinha guerreou, bandeirinha estourada, rouba a bandeira, captura a bandeira ou pega a bandeira. Eu conheço como barra bandeira. E você pode também estar se perguntando o que a gente precisa para jogar barra bandeira. Bom, um espaço amplo, duas bandeiras, né, que podem ser pedaços de pano, garrafa PET e qualquer objeto que sirva para ficar ali como bandeira. A gente vai precisar de uma corda ou também qualquer outra coisa para dividir ali o campo no meio e marcar as zonas finais. A gente vai precisar de 2 times, preferencialmente com o mesmo número de integrantes, mas é também uma regra que pode ser adaptada. O objetivo desse jogo, olha, a meta da brincadeira é roubar ali o objeto adversário, né, tirar ali do campo dele, sem deixar de proteger o seu, atravessando rapidamente o campo do time contrário, tá? E isso também sem você ser colado pela equipe adversária. E se você for colado, você fica imobilizado ali até que o seu companheiro venha e lhe descole, tá bom? Vai ficar congelado ali até que alguém venha e te descongele e você continua a dinâmica do jogo depois que for descongelado. A gente viu também um jogo muito legal que é o 7 Pecados. Olha só, e eu trouxe vocês para esse ambiente porque o 7 Pecados ele trabalha ali com a bola parecida com a bola da queimada, do handebol, né? Ele tem um momento que tem esses arremessos aí. E a origem dessa brincadeira é de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. A forma como é jogada é diferente de uma região para outra, tá bom? E um pouco mais dessa história, olha só. O que a gente precisa para jogar 7 Pecados? Bom, primeiro um espaço amplo, a bola, um número de jogadores que pode variar dependendo da forma que for jogado, tá? E aí a gente vai lembrar um pouquinho do objetivo. O objetivo desse jogo é não acumular pecados, para não ser o alvo aí das prendas ou das boladas dos seus adversários ao final do jogo. E aí é muito importante que a gente, ao longo da brincadeira, na hora que você for chamado, você tente não acumular esses pecados. Tenta sempre acertar o alvo ali, senão você vai ser o cara que vai pagar a prenda, o cara ou a moça que vai pagar a prenda, ou, de repente, ficar ali no paredão para tomar as boladas quando você somar 7 pecados. Bom, esses foram os jogos do contexto comunitário e regional que a gente viu, esses que aparecem na cartela para vocês, olha só, 7 Pecados, Tacobol e Barra Bandeira. A gente vai agora relembrar, brincadeiras como os 7 Pecados, o Tacobol e a Barra Bandeira, eles oferecem uma série de benefícios físicos às crianças, que a gente relembra agora, olha só. Melhora a saúde mental, ele ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, estimula a atividade física, né? O aprimoramento das habilidades sociais, além de melhorar a saúde mental e promover um estilo de vida ativo. Esses são os benefícios dos jogos e brincadeiras do contexto comunitário e regional, principalmente esses que a gente viu na nossa aula. Bom, nós vamos agora adentrar a um outro tópico que nós trabalhamos ao longo dessa unidade, que foi esse que aparece para a gente, olha, a cultura hip hop, que é muito mais que música. E aí já trago vocês para esse ambiente diferenciado para a gente falar um pouco sobre essa cultura. A cultura do hip hop, ela não é apenas um estilo musical, ela é uma cultura completa que surgiu ali nas periferias de Nova York, mais precisamente em South Bronx, durante a década de 1970. Perfeito? Um pouco mais sobre essa história. Naquele tempo, naquele contexto, na verdade, né, os jovens negros, latinos e imigrantes caribenhos, eles viviam ali em meio a um abandono estatal, um abandono do Estado. E tinha violência, tinha falta de oportunidade. Nesse cenário, foi que a arte ela se tornou um grito, uma forma de expressar a revolta, né, e também de reivindicar um novo modelo de sociedade. E eles conseguiram, né, eles pensaram em expressar nessa forma de arte, né, como o grafite, a música, a dança, né, os movimentos corporais. Essa foi a forma que eles encontraram de expressar essa revolta, de colocar essa reivindicação para fora. Olha só. E aí a gente tem alguns elementos, né, dessa cultura. A cultura hip hop ela é formada basicamente por 4 elementos. E a gente vai ter aí o DJ, que é o disc jockey. E eu falei nas aulas para vocês que esse termo jockey geralmente é uma palavra que, se a gente for olhar na raiz, jockey é a pessoa que anda a cavalo, né? Porém, ele é um termo usado para pessoas que conseguem dominar máquinas pesadas com muita facilidade, tem uma perícia ali para
para dominar aquela máquina. Por exemplo, imagina dirigir um trator muito tranquilamente, muito facilmente. Essa pessoa é chamada de um jockey. Então, esse nome, né, o DJ, o disc jockey, ele traz essa palavrinha aí porque é alguém que manuseia com muita facilidade aquelas pickups, consegue fazer as mixagens ali, tá bom? E ele é a pessoa responsável pela musicalidade que criava ali as batidas utilizando técnicas como breakbeat, ou seja, pegando trechos de música e repetindo em looping para que os dançarinos pudessem se apresentar, fazer ali as suas performances. A gente vai ter também dentro dessa cultura os MCs, né, que são os mestres de cerimônia. Originalmente era quem animava as festas junto com o público. Com o tempo, ele se tornou responsável pelas letras e pela oralidade, dando origem aí ao rap, que é a união do ritmo do DJ com a poesia do MC, tá bom? A gente vai ter também dentro da cultura do hip hop o breaking dance, ou suprimindo, aí a gente vai chamar só de breaking, que é a dança da cultura hip hop, que é praticada ali ao som sob as batidas do break beat, ok? A gente vai ter também o grafite, que é a expressão visual, que é essa que está aqui atrás na nossa parede. A gente vai ter ela não só em forma dessa pintura, né, artística, mas também arte plástica, faz parte aí da arte plástica da cultura do hip hop, tá bom? A gente vai ter dentro dos estilos de dança, agora a gente já vai ali daqueles 4 elementos, a gente vai ver os estilos de dança que fazem parte dessa cultura hip hop. A gente vai viajar aí do breaking ao sea walk. As danças urbanas, elas são diversas e cada estilo carrega uma história única. A gente fala um pouquinho do break, olha, é a dança original da cultura hip hop, caracterizada ali por movimentos de chão, que são os footworks, os congelamentos, que são os freezes, e os movimentos de forças, que são os power moves, tá bom? E quem pratica as danças, né, se for homem é chamado b-boy, que é a supressão de breaking boy, a gente usa só o Bzinho ali, e as big girl, que são a breaking girl, tá bom? As meninas que dançam break, se a gente fosse traduzir, né? A gente vai ter também o locking, tá? Que foi criado por Don Campbell na década de 1970, e ele é marcado por movimentos rápidos, porém travados, com bastante humor e expressão facial. A gente vai ter também esse que aparece para vocês na cartela, o popping, e aí já relembrem um pouco do popping, olha só, ele se baseia em contrações e relaxamentos musculares, criando a ilusão de ondas pelo corpo ou ainda a imitação de um robô. A gente vai ter também o sea walk, que é o creep walk, que é um estilo que merece um pouquinho de atenção especial ali pela sua história. O sea walk ele surgiu na década de 1970 em Los Angeles e ele foi criado pelos membros de gangues, né, dos Crips. Inicialmente, ele era uma dança utilizada para reconhecer outros membros de gangue e também para insultar ali os territórios adversários, tá bom? E aí, com o tempo, foi sendo inserido dentro dessa cultura por personalidades muito importantes dentro da cultura hip hop e ganhou o seu espaço. Hoje ele já não tem mais essa identidade de algo proibido, de algo relacionado a gangues. A gente falou também nas nossas aulas, né, sobre as danças regionais, e aí já aparece na cartela para vocês, olha, e as danças regionais? Sobre a origem das danças urbanas, cabe dizer que não é muito diferente das danças regionais brasileiras, como o frevo, o maracatu, o catira, o samba de roda e o nosso boi-bumbá. Isso porque essas danças, essas danças populares, elas nasceram do povo e não em uma escola de balé clássico. E aí eu já relembro vocês, olha, o frevo, por exemplo, conta a história e a alegria do carnaval de rua de Pernambuco. O maracatu, ele carrega a força e a resistência da cultura africana no Brasil. O nosso boi-bumbá de Parintins é uma das maiores manifestações culturais da região norte e ele traz em sua essência a lenda do boi que morre e ressuscita, misturando aí elementos indígenas, portugueses e africanos, né, em uma grande celebração de fé, disputa e pertencimento. E se a gente parar para analisar, tanto nas danças urbanas quanto nas regionais, o corpo e a dança, né, eles são usados para afirmar quem somos e de onde viemos. O pertencimento a um grupo, seja ali pelo crew do hip hop, ou seja pela comunidade de Folia de Reis, ele fortalece o laço entre as pessoas e constrói autoestima.
Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante, tenham relembrado tudo aí, levem esse conhecimento para a vida e usem ele. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.